Pensa só nisso. Toda a informação do mundo, que antes lotava bibliotecas imensas, agora cabe literalmente no nosso bolso. Em pouquíssimas décadas, a gente viveu uma revolução na informação que é tão gigante quanto a invenção da prensa lá atrás. A gente saiu de um mundo onde informação era artigo de luxo para um de abundância total, quase um dilúvio. Então vamos entender o que essa mudança maluca significa de verdade. Bora fazer um exercício rápido aqui. Para alguns vai ser de memória, para outros de pura imaginação. Como é que se fazia para buscar uma informação, qualquer coisinha que fosse, antes de tudo estar na palma da mão? Olha, a resposta parece até cena de filme antigo, sabe? Imagina a cena. De um lado, aquela caça paciente por uma ficha de papel num catálogo de madeira com aquele cheirinho de livro antigo. Do outro lado, pá, a resposta aparece na tela em menos tempo que uma piscada. Essa é a escala da transformação que a gente está falando. É uma mudança, nossa, é brutal. A nossa primeira parada é justamente essa, a jornada para encontrar o conhecimento. O jeito como a gente caça informação foi totalmente reinventado. Vamos dar uma olhada em como era esse ritual. Era um verdadeiro exercício de paciência, né? Tinha que ir fisicamente até o lugar, decifrar aquele sistema de fichas, andar por corredores e mais corredores. E com muita sorte, o livro que a gente queria não estava emprestado. A informação tinha um custo altíssimo de tempo e de logística. Haja paciência. E hoje? Bom, aquele conhecimento que antes ficava trancado a 7 chaves nas grandes universidades, agora está acessível num smartphone em qualquer lugar. A barreira do acesso simplesmente virou pó. Só que isso, claro, cria um desafio completamente novo. Como é que a gente filtra e sabe o que é verdade no meio de tanta coisa? E não foi só a busca por fatos que mudou, não. Alguém aí se lembra da TV com hora marcada para novela, para o jornal, para o filme? A gente era espectador passivo, sentava e assistia o que passava. Agora não, a gente virou curador. Montamos a nossa própria programação. O lado B disso tudo é o risco de a gente ficar preso na nossa própria bolha, sabe? Com os algoritmos mostrando só aquilo que a gente já gosta e concorda. Agora vamos para a segunda grande virada de chave. O jeito como a gente conversa e debate. A praça pública, aquele lugar onde as ideias eram discutidas, migrou do mundo físico direto para o digital. E as consequências disso foram gigantescas. Antes, o debate era cara a cara. Isso criava uma espécie de freio social natural, entende? O tom de voz, o olhar da outra pessoa, tudo isso ajudava a mediar a conversa e exigia um certo nível de responsabilidade pelo que era dito. Não dava para simplesmente gritar qualquer coisa e sair correndo. E essa citação aqui, olha, mata a charada. Sem a mediação do contato físico, cara a cara, o que surge é uma desinibição tóxica. As pessoas se sentem à vontade para dizer coisas online que, nossa, jamais diriam pessoalmente. A tela vira um escudo que, ao mesmo tempo que protege, acaba removendo aquele filtro básico da civilidade. Então, o ponto crucial é este. A gente trocou a responsabilidade pessoal, que vinha da interação direta, pelo anonimato e pela polarização maluca das redes. E nessa história, a velocidade com que uma desinformação se espalha, muitas vezes, ganha de lavada da checagem cuidadosa dos fatos. Isso tudo leva a gente para um fenômeno fascinante, o fim da hierarquia da informação. Hoje, um tweet pode ter o mesmo peso, a mesma visibilidade de um artigo de um especialista. E para quem não tem um olhar treinado, fica quase impossível separar o que é fato do que é só opinião, o que é relevante do que é, francamente, irrelevante. Certo, vamos mudar de foco agora, saindo da discussão pública e entrando na nossa vida privada. Os nossos arquivos, as nossas fotos, as nossas memórias, tudo isso mudou de lugar. Antigamente, a segurança dos nossos documentos importantes era física. A preocupação era com fogo, água, um ladrão que entrasse em casa. Hoje, a nossa vida inteira está na nuvem. A segurança virou virtual, baseada em senhas e criptografia, que é tipo um código super secreto para proteger os dados, e a grande ameaça passou a ser a invasão digital, o vazamento de informações. E bem quando a gente pensava que já tinha visto de tudo, a história dá mais um salto. Agora não se trata mais só de acessar ou debater a informação, mas de gerar a informação de um jeito completamente novo, que ninguém imaginava. Aqui vem uma pergunta que, olha, mexe com tudo que a gente conhece. E se o texto que está sendo lido,
a imagem que está sendo vista, a música que está sendo ouvida, e se nada disso tivesse sido criado por uma pessoa? O que a gente está vendo é uma inversão completa do jogo. Em vez de um ser humano ficar horas pesquisando e escrevendo, agora ele dá uma instrução, um comando, o tal do prompt, e uma inteligência artificial constrói o conteúdo. A autoria está virando uma parceria. E agora, a grande revelação. A fonte que a gente usou para montar toda essa análise foi escrita por uma inteligência artificial. É isso mesmo, um estagiário eletrônico construiu o texto original a partir de umas poucas linhas de instrução. Ou seja, a própria fonte dessa nossa conversa é um exemplo do futuro que ela descreve. Isso muda tudo, não muda? E tudo isso nos leva à conclusão da nossa jornada. Diante desse cenário todo, o nosso papel no mundo da informação foi completamente redefinido. É preciso ter uma nova postura, quase uma nova ética do conhecimento. E essa ideia aqui é brilhante para ilustrar nosso novo papel. O conhecimento deixou de ser um substantivo, sabe? Algo estático, uma coisa que se adquire e se guarda. Ele se tornou um verbo, uma ação, algo que a gente precisa processar, questionar e gerenciar o tempo todo. Portanto, o grande desafio da nossa era não é mais encontrar agulha no palheiro. A verdade é que entregaram o palheiro inteiro na nossa porta. O verdadeiro trabalho agora é avaliar essa informação, contextualizar e, o mais importante de tudo, dar um sentido para essa avalanche de dados. E a gente termina com uma pergunta que vai direto ao ponto. Nesse novo mundo, onde somos bombardeados por informações de todos os lados, a responsabilidade é de cada um de nós. Todos nos tornamos curadores. Então a questão que fica no ar é: que tipo de curadoria a gente está fazendo? Wow.